Oiê! Olá, boa tarde! Tudo bem, gente? Pessoal de casa, pessoal que tá no celular, pessoal que tá No trânsito, no computador. No trânsito, se for carona, né, parceira? Também, claro. Dentro de um Uber. É, dando um Uber, é verdade. Ou na bicicleta, sei lá. Enfim, nós estamos entrando com o nosso Duas Mulheres num Sofá. E o tema de hoje é devido, assim, ao um enorme sucesso, a inúmeras perguntas e dúvidas que surgiram no programa anterior. Nós vamos voltar a falar sobre astrologia. E hoje o foco é responder as perguntas que vocês nos enviarem. Então, comecem a enviar aí pelo Facebook. Isso aí. Manda mensagem. O pessoal que está aqui no meu Facebook, que está entrando através do meu Facebook, no Facebook da Lila, também vou estar aqui, da RDC TV, manda pra gente as perguntas que a gente vai aqui, na medida do possível, responder. Porque, até para quem não sabe, a Lila Rizon é uma astróloga, olha, de mão cheia. Ela já fez o meu mapa, obviamente, de muita gente. E tu estuda já um tempão, né, Lila? Sim, Marla, eu comecei a estudar, nossa, foi em 2004, então vai fazer 15 anos agora que eu estou estudando. Eu até acho assim, que hoje tu considera assim, que a tua principal atividade é a astrologia, né? Sim, eu acho que é o meu carro-chefe. Na verdade, eu fui mesclando, né? Eu vou te dizer que hoje, na verdade, é uma mistura, né, Marla? Porque eu adoro escrever e falar sobre isso. Sim, ontem eu fiz a palestra, né? E de vez em quando a gente retoma, que até como esse programa é muito nós, assim, né? O Duas Mulheres no Sofá, somos nós duas. De vez em quando a gente divide algumas coisas da nossa vida. A gente foi colega de faculdade, Sim. eu e a Lila, na URGS, nós nos formamos juntas em 92, jornalismo. é. Então, assim, ó, na verdade, assim, inicialmente a ideia era seguir na carreira jornalística. E eu segui, não, eu trabalhei, só que eu sempre gostei de estudar comportamento, né? Comportamento me fascina. E essa questão toda do simbolismo, o universo simbólico, Sim, é uma coisa que eu sou apaixonada desde sempre. E já quando eu trabalhava em redação de jornal, eu sempre curti esse tipo de pauta. Foi sempre essas pautas mais, digamos, simbólicas, essas pautas mais desse universo caíam para mim, né? Não, e é legal, né, Lila? Porque justamente assim, ó, o Duas Mulheres no Sofá consegue reunir, né, essas atividades. Quer dizer, Total. o jornalismo, falar sobre comportamento. A gente está tendo a oportunidade, já 2 programas, de falar sobre astrologia. Sim. E tu usa muito, né, os simbolismos, né, a tua cultura astrológica, vamos chamar assim, no nosso programa, né? Sempre e hoje eu já estou escrevendo sobre isso também em forma de romance, né? Assim, romanceando esse conhecimento, porque eu acredito muito no poder da história para propagar conhecimento e disseminar sabedoria, sabe? Olha, a gente está explorando, para quem tem casa também, bastante a Lila hoje, na última semana também, foi assim, porque ela vai tirar férias. Então aqui tem que pagar uma prenda, assim, tirou férias, ó. A gente vai te explorar bastante nesse programa. E também porque eu acho que nesse momento a astrologia, as pessoas estão buscando muito astrologia, sabe, Marla? E por quê? Porque as pessoas estão querendo uma conexão até mesmo espiritual sem os dogmas da religião. Com certeza. As pessoas não querem mais se conectar espiritualmente via dogmas de religião. Exato. Então, a astrologia, nos últimos anos, vem crescendo. Semana passada, o Nenê Zimmermann, que é um publicitário bem querido amigo, me mandou uma matéria publicada no UOL, bem interessante, em que mostrava o crescimento, assim, ó, surpreendente da astrologia nos 2 últimos anos, assim, o interesse, sabe? E entre jovens também, né? Muito. Eu não sei se é porque eu tenho filhos, assim, eu observo, assim, que a gurizada, né, a juventude, me parece muitas vezes mais cética, assim. Eu acredito que essa geração, a geração dos teus filhos, é justamente a geração que está querendo se desconectar do dogma e buscar esse outro tipo de informação. Como é que eu me conecto? Como é que funciona? Porque todo mundo, desde que o mundo é mundo, o homem busca por conexão e por significado. Isso é da nossa natureza. Eu acredito até que foi por isso já que as pessoas começaram a olhar para o céu há mais de 5.000 anos atrás, né? Em busca desse tipo de conexão e para entender os padrões, né? Tu imagina, sabe que ontem eu estava conversando na palestra, Marla, imagina se a gente se voltasse, ó, milhares de anos atrás, quando não existia casa, ar-condicionado, celular, só tinha mato, sim, né? Sim. A natureza, o céu. O que te guiava mesmo? Tinha que ser o céu, né? Então, se a gente começa a pensar assim, tu vai entender que realmente as pessoas buscavam orientação. Eu sempre digo, as pessoas buscam orientação, conexão e significado, principalmente significado. Então, né? esse é o tema de hoje. Isso,
mandar perguntas Astrologia. aí. A gente já tem até perguntas que não ficaram, não deu tempo deu da gente tempo na responder semana na passada. semana passada. Um monte de gente entrando aqui na nossa sala, querendo sentar com a gente no sofá. Então, por favor, mandem as perguntas que a gente já vai começar a responder. Lila, e no próximo bloco, de repente, não sei se tu podia falar rapidamente de cada signo, ou tu acha que isso aí a gente já... A gente até pode repetir um pouquinho, assim, né? Ou quem quiser, de repente, estiver nos Ou se alguém assistindo. quiser, a gente Tipo assim, tem né? Eu quero saber sobre Virgem, eu quero saber sobre Sagitário, sobre não sei o quê. Sim, pode ser. E a gente também quer retomar, que a gente não conseguiu fazer semana passada, uma brincadeira, né, com alguns personagens, mostrar alguns personagens de filmes que eu sempre gosto de dizer, a gente não é, você não é o seu signo, eu não sou o meu signo, a gente não é o nosso signo, a gente é o nosso mapa, a gente é uma combinação. Aliás, a gente pode começar falando que todo mundo tem os 12 signos no próximo bloco. Bora! Então tá, intervalo rapidinho e já voltamos, porque tem muita coisa para falar. Obrigada para quem está nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Beijo! Saudades, Elaine, Hermes também está lá na audiência e um monte de gente bacana. A Karen Feck de Gramado, que acompanha sempre a gente desde a estreia. Querida, não nos perde, beijo, amor. Karen. Beijo, Karen, querida. Renato Campão, Fernanda Weiner, que deve estar em São Paulo, a Fernanda. Tem gente nos Estados Unidos aqui nos assistindo, enfim. Mandem dúvidas sobre astrologia. Lila, aproveitem, né? A gente deixou picando, assim, no bloco anterior, tu deixaste uma frase assim, que o pessoal do estúdio assim, pô, eu não dou conta nem de saber muito sobre o meu signo, eu tenho todos. Todo mundo tem todos gente, mesmo, Lila? Sim, todo mundo tem os 12 signos. É. No programa passado eu mostrei um mapa, eu não sei se o pessoal tem como recuperar aí, mas se não tiver... o mapa astral... todos nós temos os 12 signos. No teu mapa astral, tu tem esses 12 signos. Nessa mandala, a gente tem os 12 signos, tá? O que acontece? A gente tem Sol, tem a Lua. A gente sempre vai ter um ou outro signo que vai predominar mais, Marla. Por exemplo, tu tem o teu Sol em Virgem e a tua Lua em Leão e o meio do céu em Leão, uma vez tu né? me disse que eu tenho pouca água, pouco ar. Pouco ar. Tu tens pouco ar, né? Então, assim, ó, tu tem signos que predominam mais no teu mapa, como Virgem e Leão, por exemplo, né? A gente sempre tem uma combinação de signos que predomina mais. E a gente tá aí o mapa, ó. Tu pode ver ali no mapa que tem todos os 12 signos. Isso é o mapa. E ali a gente vai vendo nos planetinhas aonde predominam mais ali, ó. Nesse mapa ali embaixo, ó, tem bastante, que é o mapa da Audrey Hepburn, ela tem planetas em touro, vários planetas em touro, então ela era super taurina, assim. Mas ela também tinha o ascendente e a lua em aquário, então já é uma pegada touro com aquário. Então, o que a gente vê assim, ó, gente, todos nós temos, pode tirar o mapa, pessoal, daí, voltar. Então, assim, ó, vocês veem que todos nós temos os 12 signos. E sempre vai ter aquele signo que predomina mais. O que a gente chama, eu sou desse signo, tu é virgem, eu sou gêmeos, isso é o nosso signo solar, é onde está o sol. E tu diria assim, que esse é o predominante, quer dizer, eu sou mais virginiana do que qualquer outra coisa? Sempre. Não necessariamente. Não, a tua essência sempre vai ser, o sol é a nossa... Pode tirar o mapa, pode voltar pra gente. A nossa essência, o sol sempre vai ser a nossa essência, a nossa força de vitalidade. Só que aí o que acontece, né? Tu tem essas outras influências que também vão ser muito fortes. Claro, vamos retomar um pouquinho, quem não nos assistiu semana passada. Eu expliquei que o mapa é como se fosse o nosso contrato sagrado, né? O nosso contrato cósmico. Que a gente, antes de chegar aqui, é como se a gente assinasse lá um contratinho com o universo. E esse mapa, ele representa, ele é um símbolo que nós, astrólogos, conseguimos traduzir daquilo que foi acertado, entendeu? E que mostra por que tu tem esta combinação de signos. Por que a tua força está em Virgem e Leão? Tem a ver com o teu propósito. Porque senão, não seria. Qual será meu propósito? Entendeu? Então, isso tudo a gente estuda quando faz o mapa. A gente é essa combinação em função do nosso propósito, né? E quando a gente começa a compreender isso, a gente flui muito melhor no mapa.
Claro que o signo solar, gente, é a nossa essência, é a nossa fonte de vitalidade. A maneira como a gente vai cumprir a nossa missão aqui, ela passa predominantemente por esse signo solar. Mas a gente não é só ele, é isso que é importante entender. Tu tem toda essa misturinha. Sim. Às vezes tem Tipo pessoas... assim, é impossível uma pessoa não ter todos os signos. É impossível, todo mundo vai ter os dois... Pode ser como eu, assim, tem pouco signos de ar no meu assim, mapa. Tem vários casos, Marla, que as pessoas não têm assim, ó, ou não tem, ou tem pouquíssimos, raríssimos, tem poucos planetas em fogo ou em ar, como é o caso, né, teu, ou em terra. Mas aí, o que acontece? Aí a gente conversa sobre como se equilibra isso. Mas todo mundo tem lá na mandalinha. E detalhe, cada signo ocupa uma das casas do mapa, casas que é uma área da vida, entendeu? Então, é assim, trabalho, gente... família, família, amor, relacionamentos, né? Saúde A saúde, a maneira como tu interage com as pessoas no teu ambiente de trabalho, né? A tua comunicação. Então, cada área da vida, ela é ocupada por um signo. E aí, como os planetas se distribuem ali, é que vão dizer... tanto onde é que está o Sol e quais são os signos que predominam ali. E isso é super bonito. Ontem, ainda na palestra que eu estava, um rapaz estava nos contando que ele tem 7 planetas numa casa e num signo que é Libra. Então, assim, ó, ele é muito Libra. Muito libriano, sabe? Então, isso é que é interessante. Deixa só para vocês entenderem. 7 de 10. Uau. Eu tô falando 7 de 10, então tu imagina. A própria balança. 7 de 10. Então, isso é super legal quando a gente começa a compreender, assim, claro. Como é que tu fica muito... E tem muita gente, acho que tu já ouviu falar, né? Ai, eu sou desse signo, mas eu não me sinto assim. Porque, às vezes, ele tem tantos planetas num outro signo... Que ele é mais a outra coisa que o próprio signo solar. Que o signo solar, claro, ele tem aquela missão, aquele propósito. O propósito dele passa por esse signo solar. Mas... ele não se... Como é que você... Não é só aquilo, essa outra força, essa outra energia é muito mais forte. Entendi. E olha só, vamos começar a instigar o povo a nos mandar as perguntas, sim, né? Sim, Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. O Filho, ele tá me perguntando... ele disse assim, Marla, pergunta pra Lila se é verdade que o signo de Capricórnio tem fama de chato, se é chato. Porque, pelo que eu entendi, Hermes, tu é de Capricórnio, porque ele disse assim... Todos os amigos falam isso. Será que é verdade? Depois ele ainda comenta. É só uma curiosidade. Então tá. Pô, eu tenho um monte de amigos e pessoas da minha família de Capricórnio. Os Capricórnios não são chatos mesmo? Eu acho uma injustiça. Eu acredito. Ouviu essa história? Não, acho que Capricorniano é muito sério, né? Assim, vamos lá. Capricorniano nunca vai ser capricorniano puro, lembrem disso, né? Mas o Capricórnio, a força, a essência capricorniana, vamos falar assim, digamos, o arquétipo capricorniano, né? O que ele é? Capricórnio é muito pragmático, a primeira palavra que eu penso. Pragmático por quê? Ele vai gerenciar os recursos que ele dispõe para alcançar os objetivos dele. Eu tenho uma expressão que eu super associo com Capricórnio, não prega prego sem estopa, sabe? Tipo assim, ó, cara, eu preciso fazer isso. O que eu preciso para fazer isso aqui? Ah, isso, e eu vou resolver e eu vou destrinchar, ponto, porque meu objetivo é chegar lá. Eles são práticos, pragmáticos, eu vou chegar lá, sabe? Até aqui tem a Mariana me perguntando sobre... Eu já vou fazer a conexão com Capricórnio, tá? A Mariana tá me perguntando o que significa meio do céu. Meio do céu no mapa é o ponto mais alto do nosso mapa. E o que ele representa? Ele representa o nosso topo da montanha. Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? O que eu vim fazer aqui? E o Capricórnio é o cara que sempre vai atrás do topo da montanha dele. O objetivo principal dele é chegar no topo da montanha. Já respondendo 2 perguntas juntas aqui. Então, às vezes, o capricorniano ele acaba ficando tão sério e tão determinado que eu acho que ele ganha fama de chato por isso, por não ficar, tipo assim, se prendendo e perdendo tempo com coisas que para ele, de repente, não fazem sentido quando ele está tão focado naquele topo lá dele, entendeu? No topo da montanha dele, no objetivo dele. Então, eu acho que isso acontece bastante e as pessoas, muitas vezes, acabam injustiçando um signo em função dessas coisas, né? Sim. A mesma assim, coisa. Eu sou virginiana, todo mundo tá assim, virginiana é perfeccionista. Até já vou te deixar essa pergunta pulando aqui para ti, porque todo mundo fala isso, né? E tu me deu uma explicação certa vez que eu achei bárbara, assim. Vou repetir aqui. Sobre o virginiano ser ou não ser perfeccionista. Ó, vou te dizer que eu discordo. Perfeccionista é aquele cara que trava, que não faz alguma coisa. Ele para de fazer.
E o virginiano, acima de tudo, é um signo de terra, ele jamais vai deixar de fazer. E eu vou usar uma vez um exemplo que tu me deste, que foi isso que tu gostaste, que eu vou repetir aqui. Aham. Se tu quer fazer um almoço e tu tem um arroz e feijão para fazer, mas teu sonho, mas eu queria fazer arroz, feijão e sei lá, uma carne de panela. Só que tu não tem a carne de panela para fazer. Tu não vai deixar de fazer o almoço. O virginiano, ele vai fazer o melhor arroz e feijão com aquilo que ele tiver. Ele vai te oferecer um arroz e feijão que é um espetáculo. Ele não vai deixar de fazer. Agora, o perfeccionista não vai fazer nem arroz e feijão. Vai ficar parado, ele vai ficar parado, congelado. lamentando, congelado, porque ele não tinha carne. Como é que ele vai fazer? Perfeito ou não faz? E aí é que tá. E o virginiano, ele vai fazer o melhor, ele vai, ele vai buscar esse aperfeiçoamento no sentido de qualificar, fazer o melhor, mas jamais vai deixar de fazer. E o perfeccionista, não. O perfeccionista trava. Tem uma astróloga bárbara, bambambam, britânica, bem das antigas, assim, ela é maravilhosa, Liz Green, e ela associa perfeccionismo com um planetinha no mapa que se chama Urano, que ela diz, ela até estudou o mapa do Michael Jackson, eu participei de um evento lá com ela, uma palestra, e ela nessa palestra ela fala que ela associa esse perfeccionismo que trava muito mais com esse planeta, que Urano na mitologia, ele não gostava dos filhos dele, né? Ele criou, ele e Reia, né, a Terra, tiveram filhos, e Urano é o céu, e os filhos dele, que são os titãs, ele achava horríveis, e ele jogava no Tártaro. Ele não gostava de olhar. Então, ele escondia aqueles filhos feios. Isso ela conta nessa palestra, e para mim fez muito sentido, assim, quando eu ouvi. Até porque eu comecei a pensar em pessoas que eu sei, em clientes, assim, que tinham esse aspecto e realmente eram as pessoas mais perfeccionistas. E esse ano em São Paulo eu estava conversando com um sagitariano e ele estava contando isso que era travado e eu disse, peraí, me dá aí que eu quero ver teu mapa, que eu quero ver onde é que está esse Urano. E justamente ele tinha, sabe? Ele tinha um Urano, assim, bem forte no mapa dele. E ele estava conversando com um geminiano que era tri de boa, que não tinha nada disso. E esse geminiano já não tinha essa presença de Urano forte. Sim. Então, isso que a Liz Green fala, para mim, fez todo sentido. Legal. Olha só, a Elane, mas olha, tudo a ver mesmo. Aliás, o Hermes está dizendo isso aqui, ó, para ti, Lila. Mas olha, tudo a ver mesmo. Realmente é isso. Obrigada. Na verdade, nada. É um chato construtivo e sério. Valeu. Sempre vou atrás dos meus ideais. Ela tá super certa. Legal. Valeu. A Elane. Elane, beijo, beijo, beijo. Saudade, saudade. Tá perguntando por que o ascendente é tão importante. Por que a Elaine, né? Elaine, o ascendente, ele mostra duas coisas no mapa. Ele mostra a nossa maneira como a gente inicia as coisas. O nosso ascendente é a nossa porta de entrada no mundo. É a nossa entrada triunfal, como a gente chegou aqui. Isso por si só, né? A nossa chegada já é um acontecimento, é né? verdade, claro. Então, isso já mostra a importância dele. Mas, na prática, o que ele é? Ele é o nosso cartão de visitas. É aquela primeira impressão que a gente causa nas pessoas. Muitas vezes, eu vou dizer que sempre a gente causa, a primeira impressão que a gente causa não é a do signo solar, é a do ascendente. Ah, é? É o ascendente. A primeira impressão que a gente causa é o ascendente. E o ascendente também tem a ver com a maneira como a gente inicia as coisas. Como é que a gente inicia as coisas? Se a gente se joga, se a gente vai mais cauteloso. A maneira como a gente inicia os projetos está muito conectado com o ascendente. E de uma outra maneira de falar, o ascendente é a máscara que a gente mostra para o mundo. É aquela que a gente bota e diz, ó, essa sou eu. Então, o ascendente realmente ele é muito importante por isso. A gente diz na astrologia que a gente tem um tripé básico, que é o Sol, a Lua e o ascendente. Né? Acho que eu respondi, né? Assim, claro, super bem. Como é que a gente está de tempo, Diana? Um minuto. Então, acho que a gente vai ter que deixar para o próximo bloco. Porque eu falo, né? Não, mas é legal, é isso aí. A ideia justamente era aprofundar, né, Lila? Sim. E, aliás, eu até brinquei contigo hoje, né? Esse é o legítimo duas mulheres no sofá, porque a gente sempre tem convidadas e amigas e traz as pessoas, e dessa vez é tanta coisa para falar que e a gente tem aqui a nossa especialista, a nossa astróloga. Então, enfim. Eu vou deixar para o próximo bloco. Então, a dúvida do Gui. Sim, né? Guilherme Acho Becker, ótimo, sim. Que ele queria saber sobre mapa astral de animais, de dos pets, né? Olha que louco isso, gente. Será que bem existe? Interessante. Fica ligado que vocês vão saber. De
volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá, falando hoje sobre astrologia. E quem responde todas as dúvidas é a Lila Rizon. Porque, para quem não sabe, para quem está chegando agora, a Lila é uma baita astróloga. Obrigada. Eu estou aproveitando aqui, já que ela vai entrar de férias, eu vou explorar ela bastante hoje. É isso aí, aproveita. Para responder. Aproveita. A gente está respondendo muitas perguntas, viu, pessoal? Entrem assim no Facebook da RDC TV, no meu Facebook, Marla Martins, no Facebook da Lila Rizon. Enfim, mandem suas dúvidas que a gente vai responder aqui. Isso Lila, aí. a gente deixou picando, porque no programa passado, a Sim. gente não respondeu a pergunta do Guilherme Becker. O Gui é veterinário. Sim. E ele queria saber se existe mapa astral de pets, né? Do cachorrinho, Sim. do gatinho, do animalzinho de estimação. Como é que é e o que, que isso significa e o que, que faz com isso, enfim. Bem, Guilherme, existe sim. Eu vou te dizer que está super em voga nesse momento. Eu até vou te dizer que a tua pergunta me fez dar uma pesquisada. Eu sempre soube, assim, tudo que existe pode ter mapa astral, né? Quando tu abre uma loja, quando tu... Sim, tu fizeste da RDC TV, eu fiz por o da exemplo, RDC do programa. o do programa. Tudo quando inicia, quando dá a sua primeira respirada, pode ter um mapa. Então, sim, o mapa do pet tem. Só que agora, nos últimos anos, as pessoas também têm se interessado mais. E tem até um canal que, se eu não me engano, é Pet Astral, que fala sobre astrologia para pets. O que se analisa, assim, né? O que acontece no mapa do pet? Às vezes é muito difícil de saber exatamente a hora e o dia que o bichinho nasceu. Por exemplo, pets adotados, né? Um bichinho de estimação adotado. Dificilmente tu vai saber exatamente o dia e a hora, não vale né? tu fazer o mapa do momento da adoção, Não, né? Porque daí não tem nada a ver. Porque tu sempre tem que pensar que é a primeira respiração. É a primeira troca autônoma com o universo. Por que, aliás, deixa eu fazer uma explicadinha aqui, por que a hora de nascimento é tão importante quando a gente faz um mapa? Porque é o momento da tua primeira respiração. É a tua primeira troca autônoma com o universo. Tu não está mais dependente ali da barriguinha A hora de e o mames. local, né, Lila? A hora e o local. Mas a hora, o momento exato, exatamente por isso. Porque foi a tua primeira troca com o universo, assim, autônoma, né? Então, para tu saber o do bichinho, quem tem... assim, que vê o bichinho ali, que diz que o bichinho que tem, né, todos os documentos bonitinhos, de pedigree, aquela coisa. aí ele vai ter tudo bonitinho. Mas quando não tem, aí o que se faz? Mais ou menos tu não vai ter um mapa exato, tu vai ter uma ideia do signo dele, na verdade, né? Se tu sabe o dia, tu já vai ter o signo, a lua. Se tu sabe o dia, tu já tem um contexto maior. E aí as características são as mesmas de nós humanos, assim. O que difere, assim, por exemplo, o que nos É difere, curioso né? pra caramba, né? Sim, eu acho realmente, assim, bem curioso e vem crescendo bastante. O que difere? Eu vou te dizer basicamente, assim, a consciência, né? O que nos difere, né? É a consciência, não é? Porque todos temos alma, né? Então, a questão, mas o que eles abordam no mapinha? O comportamento. É o comportamento. O cachorrinho mais o agitado. cachorrinho mais agitado. Mais amoroso. O que se observa assim, ó? Por exemplo, se o cachorrinho é super elétrico, provavelmente ele é ou ariano, ou um geminiano, tu entendeu? Ou um signo mais elétrico. Se o cachorrinho já é mais calmo e adora comer, taurino, né, gente? Desculpa, vamos pro clichê aqui, a mas Magali da Turma de Cebolinha certamente era taurina. Era totalmente taurina, né? Mas, Lila, assim, até é engraçado tu tá falando sobre isso, sim. Por exemplo, quem tá afim de comprar um gatinho, um cachorrinho, um bichinho de estimação agora, e quer, por exemplo, um bichinho super amoroso, super fofinho, de companhia, que seja aquele parceirão. Busca o canceriano, né? Que, só para lembrar, nasceu entre os dias... Ele nasceu... Gente, muito cuidado. Ele nasceu entre 20 de junho e 21, 22 de julho. Só que assim, ó... Isso, aliás, é uma boa pergunta que me fizeram, tá? E eu vou aqui já passar. Quem nasce entre os dias limítrofes dos signos, entre um último e dia outro? do signo de Virgem. O que acontece? A gente sempre tem que cuidar o ritmo do Sol. Nem sempre o Sol vai entrar naquele signo naquele dia. Por exemplo, o Sol em Áries, nos últimos anos, ele tem variado. Ele já entrou no dia 19, no dia 20 e no dia 21 de março. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, viu, gente, nesses dias aí. Por exemplo, assim, eu que estudo Cabala, né? Na Cabala, eu não nasci no dia 22 de setembro. Eu nasci no dia 25 de Elu, que em hebraico é o mês de Virgem. E que às vezes cai no dia 19, às vezes cai no dia 8, às vezes cai até em outubro, que já é Libra.
Quer dizer, o calendário astrológico, o calendário lunar é completamente diferente do gregoriano, que é o que a gente está acostumado. E aí isso nos engessa muito, né? E ainda tem outra coisa, né, Marla? Que a astrologia, ela é um sistema simbólico. É algo que eles pegaram e desenharam. Eu sempre digo assim, ó, ontem ainda voltei a falar sobre isso. O caminho, essa mandala dos signos é o caminho aparente do Sol ao redor da Terra, né? E ele foi desenhado num círculo de 360 graus, dividido por 12, 30 graus para cada um. É isso aí que a gente está falando, né? E foi dividido um período associado com aquela história que eu expliquei do mito, do nascimento, atividade. Pessoal, quem curte astrologia, acredita no que, né, no que os astros dizem, no que os planetas nos revelam, está aqui hoje aproveitando para tirar algumas dúvidas. E quem não acredita, aproveita para aprender um pouquinho. Quem sabe aí já não surge, né, uma fagulha aí de interesse. Eu até quero aproveitar uma coisa aqui e falar que eu acho bem importante. Gente, assim, ó, a astrologia, ela não fala sobre ondas magnéticas, voodoo guru. O que vai acontecer. O que vai acontecer. O que eu acho assim, ó, as palavras dizem muito, como é que os signos influenciam? O que esperar dos astros? Não, é que nem a Mafalda. O que tu... Tipo assim, o que os astros esperam de ti, entendeu? Na verdade, isso é um sistema simbólico. Ele representa, ele traduz um padrão psíquico que está presente num determinado momento, tanto no consciente coletivo quanto no nosso inconsciente pessoal. E através desses mapas a gente traduz e vê isso. Por isso que a astrologia é uma baita ferramenta para a gente saber o que está pegando agora. Entender o espírito do tempo e esses anseios coletivos. Certo. Né? Esta é a Lila Rizon, nossa astróloga de plantão. Lila, a Giana, da nossa produção, aqui me passou agora, que tem muita gente querendo saber sobre signos que combinam, né, para namoro. Meu signo casamento. combina com o dele? Tipo assim, isso. Ó, por exemplo, uma pessoa ligou e quer saber se Gêmeos combina com Capricórnio. Tá, então... Semana passada teve um Virgem com Escorpião. Tá, então eu vou dizer o seguinte aqui, gente. Lembra que eu acabei de falar que a gente não é um signo, que a gente é um mapa? Quando a gente fala, a gente está falando de 2 universos. Imagina 2 pessoas, cada uma delas tem 12 signos, os 10 planetas, ascendente, meio do céu, o nódo lunar e mais um monte de coisinhas lá. Resumo da ópera, a gente está falando de 2 universos. E assim, ó, só o signo solar não define isso, Marla. É muito leviano mas aí dizer. metade das pessoas que estão nos assistindo vai ficar triste. Sinto, então, sinto decepcioná-los. Não dá nem assim uma letrinha. Não. Ó, o que eu vou explicar para vocês Por exemplo, é o seguinte. Signos de terra combinam entre si, signos de água combinam... Mas eu não posso falar isso. Opostos. Eu não posso. Seria muito leviano da minha parte e completamente contra tudo que eu digo e pratico. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de relacionamento. Gente, a gente tem Sol, Lua, que é super importante num relacionamento, se as luas se afinam ou não, como é que essas 2 luas interagem. Vênus e Marte são importantíssimos num relacionamento. Então, assim, ó, Sol, Lua, Vênus e Marte para começar a conversa, fora o resto. Então, se eu for falar qualquer coisa, olha... Essas coisas que a gente lê aí nos manuais, gente, desculpa decepcionar vocês, é muita balela. O que existe assim, ó... Vale só para diversão. Vale para diversão. E o que vale assim, ó? O signo cru. Virgem com Escorpião, Virgem, signos de terra com signos de água, eles têm mais harmonia. Signos de ar com signos de fogo têm mais harmonia. De novo então, peraí. Mas isso não significa do relacionamento. Tá, mas isso aí já dá uma colorida no papo, pessoal. Que tá, então vamos lá. Então... Virgem, signos de terra. Touro, Virgem, Capricórnio. Com signos de água. Câncer, Escorpião e Peixes. Há mais afinidade entre esses. Tá. E do outro lado, fogo com ar, que é Áries, Leão, Sagitário, que são fogo, e Gêmeos, Libra e Aquário, que são ar. Mas, mais uma vez, eu vou dizer, gente, quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de 2 universos que se encontram, e aí, Sol, Lua, Vênus e Marte, porque Vênus é a atração. Vênus é, tipo assim, gostei, sabe, dá aquele... E o Marte é a libido, é a pegação mesmo, entendeu? E tudo isso é super importante na hora dessa relação, né? A química, a física e a química estão com Vênus é o e estudo Marte, da sinastria, né? isso? E esse é o estudo da sinastria. Eu nem faço, não faço, mas
posso indicar ótimos astrólogos que fazem. Não, e até não vamos contar, né, óbvio os nomes, né? Mas a Lila me contou aqui em off que ela fez uma vez uma sinastria a pedido de uma pessoa que ela conhecia muito bem. E aí era sobre um relacionamento, obviamente, saber se combinava, se ia dar namoro. Era um crush no momento, e a Lila né? disse que, olha, é um baita fogo de palha. A pessoa ficou muito indignada. E o que era no fim? Um fogo de palha. E foi realmente um fogo de palha. E isso, assim, a gente não é quer dizer, os planetas influenciaram. Não. É que tu traduziu, tu viu o que levou aquelas duas pessoas, que aquela combinação deles tinha como esse propósito aquilo ali, tu entendeu? Olha só, o Ricardo está aqui dizendo no meu Facebook. Oi, gurias, para combinações entre pessoas, afinidades, usamos a sinastria. Muito isso bem. Aí, Ricardo, beleza, exatamente o que ele está explicando. Vamos no próximo bloco falar sobre... E a gente tem aquelas imagens que eu queria mostrar para brincar isso aí de que a gente é mais que um signo, que são as imagens de alguns heróis que todo mundo conhece, de alguns personagens. Tá na mão? Tá na mão? E que a gente pode até mostrar. Então, de repente, dá para mostrar tem mais um agora? Então vamos tá, lá. então Vai já lá. vamos mostrar Roda aí, aí. que eu quero mostrar para vocês. Como a gente é mais que um signo. Não, tá na fica mão. para depois, então. Então a gente vai fazer o intervalo. O Batista que tá lá? O Chiclé, beleza. Vamos fazer então um intervalinho? Sim. Daqui a pouco a gente volta então daí para mostrar essas imagens e fazer esse comentário e falar sobre as eras, né? Tipo assim, era de aquário, era de peixe, assim, o que realmente... Vamos esclarecer. E já Vamos esclarecer as lendas urbanas. E já é o último bloco do programa, né, Lila? Sim, já tá acabando. Voa. Daqui a pouquinho. Então, de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá, hoje falando sobre astrologia. E a Lila, ela separou pra gente umas imagens, né, Lila, de super-heróis, tu faz uma relação com... O que eu quero mostrar pra vocês, pessoal? Nessas imagens que a gente vai começar a ver, a gente vai mostrar alguns heróis. Tipo aí, ó, a gente tem aqui o Indiana Jones, tá? Aqui, o Indiana Jones está vivendo uma faceta bem sagitariana do professor universitário, tá? Então, assim, agora vamos passar para a próxima, que eu espero que seja outra dele ali. Aí, ó, ele já é outra faceta do sagitariano, que é o cara aventureiro, o explorador, que vai em busca, assim, tipo, de conhecimento, né? Só que aí também tem uma pegada canceriana. E sabe por quê? Porque ele trabalha com arqueologia. E câncer é o signo que é o guardião das memórias, né? Ele é associado com essa questão toda de memória, de história, a gente associa com câncer. Então aí vocês já veem um personagem que ele tem um misto de sagitariano e também uma pegada canceriana em função disso. Olha só, os simbolismos dentro na imagem desses super-heróis, desses personagens, próxima, né? Próxima. Vamos ver qual é a próxima. Vem a próxima. A Mulher Maravilha. Uau. A Mulher Maravilha que está super em alta, né? Aí ela é uma guerreira, né? Ela é uma heroína, então tem todo o arquétipo de Áries, mas ela é também uma princesa na ilha dela, né? Ela vem para cá, para o planeta Terra, assim, para cá, ela vai para ali ajudar num momento de conflito, mas ela também é uma princesa. Então a gente está falando do eixo de Áries e também de Libra, a princesa, assim, né? A questão toda é essa. A gente pode passar. Mais uma imagem. O Pantera Negra. O Pantera Negra, ele é um personagem, assim, que ele tem uma conexão super forte, por exemplo, com a questão da terra, do touro, né? Mas ele também tem uma questão super forte com o aquário, porque ele é o dono, a terra que ele reina, é dona de toda uma tecnologia de ponta que todos os outros heróis recorrem. Para quem acompanha o universo Marvel, o pai do Tony Stark, lá, o Homem de Ferro, buscou na terra dele essa tecnologia. E ele ainda tem uma pegada. Como ele é realeza, tem ainda uma pegada leonina, porque a gente sempre associa realeza com leão. Então a gente tem uma série, essa misturinha toda aí, né? E eu ainda acho que o Pantera Negra, se a gente, do ponto de vista daqui, por exemplo, para quem está dentro de uma cidade super urbana, ele ainda pode ser uma coisa meio sagitariana por ser exótico, tu entendeu? Sei. Mas assim, basicamente, então, essa coisa do leão, do rei, né? Do touro, assim, essa conexão com o lugar, a terra,
com Aquário, da tecnologia, e ainda dá para dizer que ele também não deixa de ser um herói, um guerreiro, um ariano, né? Beleza. Próxima imagem. Eu acho que não sei se não é dele aí também. Olha só, nessa imagem também do Pantera Negra, onde ele tá com uma roupa bem rústica, assim, né? Essa conexão com a terra total, né? Taurano, taurino, assim, né? Me lembra muito esse Urano em Touro que tá aí agora no céu, gente. Que ele vai voltar, ele agora tá em Áries, mas ele tá voltando para Touro e vai fazer uma jornada de 7 anos aí em Touro. E a gente vai ver bastante mudança nessa nossa relação com as fontes de recursos nossos. Terra, produtividade assim mesmo também. E acredito até em todas as formas de recursos, inclusive financeiros. Próxima imagem, acho que é dele aí, só para completar, gente, vamos passar a questão toda tecnológica aí, né? Podemos ir para a próxima. E tá aí, ó, uma nave maravilhosa e eles ali com essa conexão também com terra. Vamos ver o próximo. Tá, pode passar a próxima que a gente já viu bastante Pantera Negra aí. Mais uma, ai meu Deus, quanta imagem do Pantera Negra. Não tem mais nenhuma? Última? Cadê as outras? Ai, que pena. Olha só, Lila, o Ricardo, que nos fez aquela pergunta, fez aquele comentário sobre a sinastria anteriormente, está dizendo, excelente programa, Marla te acompanha desde a TV, beijo, Ricardo, obrigada. E ele diz assim, ó, Lila, onde encontro o livro Tá na Cara e livros da Emma Costed, de Nashville. Gostei das tuas visões comportamentais, abraço, sucesso. Obrigada, Ricardo. O da Dona Emi, eu não sei, eu comprei, eu acho que quando eu comprei ele, acho que em algum sebo, nesses virtuais, assim. Sim. Porque ele é um livro bem raro, é um livro maravilhoso. Eu te sugiro dar uma pesquisadinha na internet, ver se na Cultura, na Saraiva, e naqueles sebos virtuais, assim, nesses, eu me esqueci agora o nome, mas enfim, eu acho que é mais fácil. E o outro, qual é que ele pergunta? Eu acho na que cara? o Tá na Cara, eu não sei, eu te confesso, eu não conheço esse livro, eu vou ter que te dizer, Ricardo. Se tu quiser mandar me contar depois, que são bem legais. E te sugiro... O Ricardo, olha, eu tô achando que ele é astrólogo. Ele curte, já percebi Lila, que ele gosta. O Pantera Negra poderia também ter Marte e Escorpião? Poderia, olha. Sim, por essa... Eu acho que pode ser... Olha só, Ricardo, se tu assistiu o filme, né, provavelmente tu assistiu... ele não se vinga, né? Ele tem a oportunidade de vingar a morte do pai dele, mas fala mais alto para ele essa questão, assim, tipo de fazer justiça, né? Então, acredito que pode ter, mas não sei, assim, fico um pouquinho em dúvida. Se fosse Escorpião, ele seria vingativo. Eu acho que ele seria vingativo se fosse Escorpião, sabe? Acho que ele não ia... Não sei se ele ia conseguir segurar, mas se ele tá no lado Jedi da Força, né? Ele, de repente, ele conseguiu fazer a alquimia, transmutar. Eu acho que pode ter alguma coisa. Na Cabala a gente chama assim, o virginiano corrigido, o libriano corrigido. Mas só um pouquinho aqui para complementar o Ricardo. Ricardo, como o eixo, né? Touro, o oposto de touro é escorpião. Então, automaticamente, por ele ter toda essa referência taurina, ele já carrega também o escorpião. Porque sempre que a gente fala num signo, a gente está falando do signo oposto. A gente tem que pensar no luz e sombra aí, que a Dona Emi falava lindamente, explicou lindamente nesse livro, que é assim, mas é maravilhoso, é de uma sabedoria maravilhosa mesmo. Legal, bacana. Bom, Lila, vamos lá. Antes que a gente não tenha mais tempo, tu queria muito falar sobre a questão das eras, né? Porque a gente fala assim, a era de Aquário, né? E todo mundo já começa a pensar em Hair. E entrando em peixes, vai mudar tudo. Então, gente, para começar assim, ó. A primeira coisa que é legal dizer era é uma coisa super longa, né? Cada era dura em torno de 2.160 anos. 2.160 anos. Não é uma coisa hoje, amanhã. Então, quando a gente está falando de eras, a gente está falando de um período muito longo e que vai mostrar muito a nossa questão, o nosso comportamento durante um período muito longo, 2.160 anos. Neste momento, eu não vou entrar na astrologia que não interessa para ninguém. Neste momento, a gente está saindo da era de peixes e entrando na era... A gente está no finzinho da era de peixes, mas a gente não está na reta final, no fim. A gente está se aproximando do final. Vamos dizer que faltam 150, 200 anos para esse final da era de peixes e o início da era de aquário. Então, assim, gente... existe muita divergência entre os astrólogos entre quais são os limites entre uma era e outra. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó.
quando uma era está acabando e a outra está começando, a gente começa assim, ó, uma a fundir com a outra. É que nem Claro, influencia, né? Uma vai influenciando a outra. na Tu não tem uma, não é que nem uma cerca que diz, tá, É que nem peixes primavera acabou e aqui, outono em relação ao inverno e tu verão. entendeu? Ah, aqui era peixes, aqui é Pulou aquário, pro lado acabou, da- pulou para lá de lá. Atravessou a rua é outra coisa. Não, isso não existe. É uma mescla, gente, que vai acontecendo. E a gente tem mais uns 100, 200 anos aí até que a era de aquário realmente seja só ela. Só que o que acontece? Como a gente disse, as coisas já começaram a se mesclar. Então, tem até alguns estudos que dizem que a gente está vivendo uma era, como ela tem 2.160 anos, a gente divide em 12. Tipo assim, cada era tem uma sub-era que corresponde a um signo do zodíaco. Resumo da ópera. Tem alguns astrólogos que dizem que a gente está na etapa de aquário da era de peixes, entendeu? Mas assim, gente, eu só queria explicar para vocês, era isso, que eu acho super importante. Não tem nada a ver com hair, hip, new age. Pelo contrário, a era de aquário, ela está muito ligada com tecnologia, com globalização, mas acima de tudo, com humanitarismo, né? O homem ter a liberdade... Não, a de aquário. Não, a gente está na de peixes, é que as eras andam para trás, né? É diferente, a gente está saindo de peixes, que o maior símbolo a gente tem nos redentores, Cristo, né? O cristianismo é um grande símbolo da era de peixes que a gente está saindo agora, essa figura do redentor, né? E a gente está entrando, a culpa, o sofrimento também é muito dessa era de peixes, e a gente está entrando nessa outra era, que é a era de aquário, a gente está passando por essa fusão, e nessa era vai ter toda essa questão da liberdade individual criativa, mas sempre pensando no quê? No coletivo. No coletivo, nessa igualdade de cidadãos. A gente vai, sabe, perder as barreiras, a gente vai ser mais cidadão do mundo, Marla. E a questão do humanitarismo acontecendo assim, subindo muito. Até uma coisa que eu acho bem engraçado, que eu participei de um curso e quando o homem começou a fazer as navegações e descobrir os mares, né? Naquela época, é muito interessante olhar os materiais daquela época, porque eles mostravam, assim, figuras horríveis nos mares, que os mares eram habitados por monstros, figuras com 2 cabeças, horrorosas. E se tu for ver, a gente faz a mesma coisa com o espaço hoje, né? Alien, os ETs são todos horrorosos, né? São horríveis, são monstros que querem vir e dominar o planeta. A gente já fez isso, eu digo nós, seres humanos, lá no passado, antes do homem navegar os mares, né? Assim, quando o homem não conhecia, não tinha desbravado os mares. E eu acredito que a nossa próxima mitologia, a grande descoberta vai ser realmente a espacial, né? Até porque aquário tem essa conexão com o espaço também, né? Já começaram algumas experiências, assim, esses dias levaram uma plantinha, né, para a Lua. A plantinha não viveu, não sobreviveu, mas já está existindo um movimento mais forte nesse sentido, né, eu acredito Lila? que cada vez mais, assim, mas o principal, acho que a questão mais importante agora é pensar essa questão, assim, ó, do coletivo, sabe? Isso, para mim, é o que vai mais caracterizar essa era de aquário. Questões humanitárias. E as questões humanitárias, assim, essa compreensão que nós somos todos cidadãos do mundo. Só que uma globalização mais espiritual, mais humana, né? Não tão focada em negócios, em dinheiro, em só comércio, nisso, né? E isso já é uma coisa que a gente vem observando agora. Todas essas mudanças que a gente vem acompanhando, a gente até já falou aqui no sofá sobre essas novas tendências. Quantos assuntos a gente trouxe nesse nosso tempo aqui já, né, Marla? Sobre essa mudança de comportamento, sobre esse olhar mais compassivo, sobre essa questão do acolher mais as pessoas, em compreender que é assim que a gente vai conseguir ter mais força e se fortalecer e conseguir fazer as mudanças que a gente precisa, né? Eu gosto muito de brincar que a gente tá com o modo evolução tá on, tá ligado, tu entendeu? É que a gente, em rápidas pinceladas, assim, a gente já falou sobre a questão da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, né? Que a religião é como tu disseste no início, assim, são dogmas, existem características muito específicas, regras a serem seguidas, a ideia do pecado, enfim, cada religião tem as suas características muito próprias.
Mas a espiritualidade não é. A espiritualidade é Verdade. justamente essa conexão para o bem, né, das pessoas buscarem melhorar, buscarem ser alguém melhor, colaborarem com a sociedade de uma forma mais voluntária, mais afetiva, mais com compaixão. E E aí- nesse sentido tem, né? Eu até ia te colocar E aqui. é isso, só para complementar, Marla, que essa geração dos teus filhos, que aquela matéria fala, tá buscando. Essa gurizada que está aí nasceu um pouquinho antes dos anos 2000, né? isso aí. 1990 e muitos, 2000 e poucos, e até os dias de hoje, digamos assim. É isso que o pessoal tá Tu buscando. tá falando uma coisa que esses dias eu estava pensando, Lila, a gente está encerrando, porque na real esse tema aí, essa exploração da Lila como astróloga, surgiu porque a gente conversa muito sobre as nossas crenças, né? E Sim. eu com as minhas, e tu com as tuas, e nossos amigos e amigas, enfim, cada um com as suas próprias crenças. Mas tem um tema que a gente já comentou de falar e com certeza vai surgir aqui no programa. Eu queria saber se tem a ver com essa mudança de era, que são as crianças índigo, crianças cristal. Quer dizer, quem não sabe ainda o que é, vai atrás, porque é muito interessante e a gente vai falar sobre esse tema em breve aqui. Tem a ver? Eu acredito que tem. Para mim, tem a ver com esse planeta evolução ligado, modo on, porque as crianças já estão vindo com o software bem mais atualizado que o nosso software quando a gente veio, né? Isso dá para ver que o software deles é mais rápido. E isso está super conectado com essa transição, sim. O que está acontecendo, Marla? A gente ainda é de uma época muito mais 5 sentidos. Os 5 sentidos reinando. Sim. E essas novas gerações, elas já são mais multissensoriais. Elas já chegam com muito mais percepção que a gente está tendo que construir, né? Nós estamos tendo que fazer o nosso upgrade aí, a nossa atualização Um de F5. software. A gente está tendo que fazer, Tem que ficar sabe? teclando no F5 toda hora. Mas a gente também está observando isso muito mais nas relações. No programa do dia 2 de janeiro, quando a gente falou sobre tendências, tem um instituto de pesquisa londrino, que eu nem vou falar o nome agora, que para variar eu já esqueci, mas uma coisa que me chamou a atenção, numa das tendências que eles apontavam, que tinha sido, que foi uma pesquisa que, se eu não me engano, o The Economist, o jornal, fez, e uma outra pesquisa que a Universidade de Cambridge fez, as duas na Inglaterra, nele no Reino Unido, né? Em que falava como as pessoas estão voltando a se conectar com o instinto, com a intuição na hora de tomar uma decisão. E nessa pesquisa falava que 80% dos executivos entrevistados que tinham poder de decisão não tomavam uma decisão, não davam um start em alguma coisa, mesmo com todos os dados dizendo, pode ir, mas se o instinto dele, aquele gut feeling, dizia não, ele optava por não. E isso dizia que é uma tendência que vai crescer cada vez mais. E quando a gente fala em multissensorialidade, a gente está falando de tudo isso, tu entendeu? De perceber não só isso que teus olhos estão vendo, isso que a gente está tocando, Não, até né? uma vez eu me lembro que eu fiz um programa onde a gente falou sobre criação de filhos, etc. Como é, o que é bom, o que faz, o que não faz, né? E um pediatra falou uma coisa muito bacana, que ele disse exatamente isso. Ele disse, hoje em dia, com tantos psicologismos, e me perdoem as psicólogas, que eu sou fãzoca, a gente traz toda hora aqui. Toda hora. A gente faz terapia, porque a gente acha super importante esse autoconhecimento e essa administração dos seus problemas. Esses dias eu até ouvi uma coisa que eu achei legal. Problema todo mundo tem, a diferença é que quem faz terapia é porque quer resolver, né? Então, amo os terapeutas, está tudo certo. Mas voltando, com esses psicologismos, né, até através da literatura, os pais, as mães, se o meu filho fizer isso, vou fazer aquilo, acabam se desconectando da sua intuição e do seu instinto materno ou instinto paterno, já até vou falar, que não se falava muito, que é tão importante, porque a gente tem esse poder multissensorial. Não, total. Que é ligado. Não é à toa que as mães sentem as coisas que vão acontecer e percebem um perigo e tal. Então, é bem legal. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, a gente está se conectando com eles, assim, sabe, Marla? Queridos, olha aqui, ó, Lila, o Ricardo disse que ele é astrólogo mesmo. Olha, que legal. Que ele quer se aprimorar, que quer cada vez obter mais conhecimentos, mandou beijos, abraços, etc. O Hermes também está nos cumprimentando. Excelente legal, performance, obrigada, pessoal. excelente programa. Obrigada, Lila. Beijos, até a próxima. Lila, férias pra ti. Férias, 2 semaninhas.
Vou morrer de saudades de vocês, pessoal do Bom, sofá, de todo mundo. Eu vou arranjar uma amiga nova aqui, Isso. uma outra parceira de sofá por uns dias Por aqui. 2 semanas. Tá bom. Gente, fomos. Beijos. Beijo. Boas férias, descansa, volta Obrigada. bem bronzeada, Pode bem deixar, descansada. vou dar uma cor aqui.